Olá, amigos. Bom dia, boa tarde. Como você tá? Talvez já é noite aí, né? Talvez já esteja até deitado, mas independentemente do momento que você vai ouvir isso daqui, eu queria somente trocar ideias. Não sou dono da verdade e nem tenho muito respaldo para isso que eu vou falar hoje. O segredo da Lagoinha de BH. Quem sou eu para falar de segredo? Mas eu vou pensar junto com você que é, é uma posição minha de saber que existe uma coisa muito, muito intrigante que me chama a atenção. Eu, quando fui fazer um curso em São Paulo, era Coisenete, era Lagoinha. Quando fui para BH, também acabei indo na Estância Paraíso, Lagoinha. Isso sem planejar nada, simplesmente as coisas foram acontecendo. Vim para Estados Unidos, lá perto de lá em Boca Raton, precisamente. Meu filho estava na Lagoinha. A gente sobe para Orlando e onde eu estou? Na Lagoinha. E sem planejar, sem falar assim, eu quero fazer parte dessa igreja. Não, simplesmente as coisas vão acontecendo e sem desmérito qualquer outra denominação, que eu não quero exaltar nada, porque o único que deve ser exaltado é Deus, mas me chama a atenção a Lagoinha. Pensa junto comigo. Você conhece a família Valadão. O pastor Márcio, o que me chama a atenção, assim, que olha a idade que o pastor Márcio tem. Esses dias ele completou, né, até aniversário lá, que foi bem festejado e tal, e postou até algumas coisas bem particulares da família, que é muito legal. E o que me chama a atenção é que essa família chama muito a atenção pelo aquilo que Deus é neles, mas não chama a atenção, por outro lado, no que eu nunca ouvi o pastor Valadão, o pastor, o pai da família, o pai da Ana Paula, o pai da Mariana, do André Valadão, né? Eu nunca vi um escândalo, ele numa mídia sendo recriminado, sendo falado mal. Eu nunca vi nada depor contra ele e nem contra a denominação em si. E como pode uma pessoa ter um trabalho tão grandioso? Gente, a Igreja da Lagoinha lá em BH, ela é imensa. Eu tenho na minha cabeça um número que eu tenho até medo de falar, porque o número é tão alto de membros que cabe lá na Lagoinha. Então, como eu não tenho esse registro, eu nem ouso falar, mas ela é muito grande. E aqui, agora na Igreja Nova, precisa ser feito 3 cultos para poder abranger todos os membros delas, os visitantes, né, que vão ao domingo na igreja, que é 3 cultos com mais de 1.000 pessoas que comportam sentado ali dentro, né? Na verdade são 1.000 e uns quebradinhos, 1.022, alguma coisa assim. E nisso a igreja está sempre cheia. E o pastor pregou ontem sobre as pessoas estarem na igreja, que deveria as pessoas irem mais à igreja, no sentido de que tornar a igreja uma segunda casa, uma segunda família, um segundo costume que você possa estender a seus filhos, que a sua segunda casa é a igreja. Mas ele não percebe que se você vai na Lagoinha qualquer dia, qualquer hora, que não tem culto nem nada, a igreja é movimentada, é cheia de gente fazendo coisas. É uma igreja viva. E o que me chama mesmo a atenção é que é uma igreja que tem uma base sustentada com, com oração. É uma igreja que prega a palavra de Deus. E é uma igreja que, em nome de Jesus, que nunca venha sobre ela, pois até agora eu nunca ouvi escândalos de alguma coisa que pudesse denegrir, colocar uma mancha negra nessa palavra, Igreja Lagoinha.
e que eu quero ressaltar mais ainda é que o que existe, por que que essa igreja ela é diferente das outras igrejas que geralmente quando cresce muito, quando chama atenção, quando fazem coisas extraordinárias, acima da média, como que é, não houve nenhum escândalo de que, em nome de Jesus, que nunca haverá escândalo de pessoas que sujaram este nome Lagoinha. E, e o que eu pensava sobre isso, né, dessa firmeza, dessa autoridade, dessa revolução moderna de que onde todas as coisas caminham em posição, em corrente contrária, a Lagoinha consegue manter firme diante de uma multidão que corre tudo ao revés, e ela consegue levantar uma bandeira de que Jesus está vivo e Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E pensando sobre tudo isso, que eu achei a base de tudo isso. Por que essa igreja é tão forte? Por que ela cresce tanto? André Valadão está aqui há não mais que 5 anos, aqui em Orlando. E veja o tamanho da igreja e quantas igrejas ele já fez aqui. Temos igreja em Tampa, Minnesota e por aí afora. Não sei quantas igrejas tem só aqui nos Estados Unidos em tão pouco tempo. E é uma igreja assim que dá prazer, é gostoso estar lá, você fica encantado, não é pela beleza do lugar, porque agora puseram telas, parece como que chama? Um metaverso. Não tem nada a ver com metaverso, tem a ver o quê? Ontem, principalmente ontem, não, foi ontem, o Dia das Crianças, não foi no evento das mulheres que teve esses 3 últimos dias no fim de semana, mas no evento das crianças que elas fizeram ontem, e aquela, aquela vibração que sai exatamente fazendo você interagir naquela hora que a música suspende e é numa palavra de chacoalhar, era uma palavra de levantar, era uma palavra tão forte que foi dada. Talvez eu esteja enganada, eu acho que foi até no Congresso de Mulheres, se eu não me engano. Mas enfim, não sei se foi sábado ou domingo, foi agora nesse final de semana. Gente, eles usaram aquilo que estava falando, o leão da tribo de Judá e tudo mais, e aí eles puseram o agudo, não, o baixo, né? Deve ser aquele que é mais pesado, não notas tão altas, e aquela vibração, ela contagiava toda a igreja, ela fazia aquela pulsação no seu corpo, assim, e era uma experiência assim fantástica. Pode as pessoas até criticarem, tecnologia, não sei o que, a tecnologia veio de Deus, é Deus quem dá sabedoria. Toda sabedoria vem do alto, do Pai das luzes, e por que não usar toda a tecnologia que Deus dá? E o que eu quero falar não é nem da tecnologia, mas do segredo que existe, por que essa igreja, vou usar um linguajar assim, chulo, por que essa igreja bomba tanto? Por que essa igreja está sempre cheia de gente? Por que as pessoas querem? Porque o André é cantor? Porque não. As outras igrejas também, do DT, Diante do Trono e Lagoinha, que tem aqui aqui em tantos outros lugares, também são a mesma coisa, ela segue. E o que eu vejo por trás de tudo isso é que o segredo é que existe em BH uma torre chamada Torre de Oração. E essa torre, espiritualmente, é como se acendesse uma luz. E essa luz nunca se apagou. E ela fica num alto, num lugar estratégico. E ali ela emana a base deste segredo que é por que que o evangelho cresce tanto na Lagoinha, por que que as pessoas são atraídas para a Lagoinha e por que que não há nada que o demônio pudesse fazer para poder denegrir a imagem daqueles representantes que são do Senhor. Primeiro, porque eles oram. Segundo, porque eles tomam cuidado, porque a Bíblia fala assim: cuidais para não cair, porque todo mundo está sujeito a cair. E só cai
Quem está num lugar alto, destaque, é mais fácil cair porque o degrau é maior e o tombo seria maior. Mas em nome de Jesus, aquela oração que é feita lá naquela torre de oração, lá em Lagoinha, lá em BH, em nome de Jesus, que se estende a toda essa igreja, que ela continue fazendo aquilo que mais eu gosto da Lagoinha, é o quê? O tanto de pessoas que aceitam Jesus, todos os cultos. Não existe culto sem pessoas aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você, aonde você estiver, você não pode conhecer a Lagoinha aqui, onde a gente frequenta, aqui em Orlando, você pode assistir os cultos dela em vídeo, ou numa live. Você pode assistir onde você estiver e você vai ver que tudo isso que eu estou falando é uma verdade. O pastor Márcio, com sua família, gente, ele estruturou uma base tão fortalecida nas raízes, nos princípios que é de Deus, que toda a sua família, desde o André, o primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu fui conversar com uma pessoa que eu conhecia de ouvir falar, mas não conhecia pessoalmente, e tinha a ver com alguma história da minha vida, e eu fui lá conversar com essa pessoa. Eu estava conversando com essa pessoa, e nisso, o André Valadão chegou até mim, e ele que veio me cumprimentar. Sendo que era para ser o inverso, as pessoas que gostam de tietagem, né, vai em cima de quem é famoso, de quem é cantor, de quem é jovem, quem tem tudo. Não, ele me cumprimentou, e na hora foi tão chocante ele me cumprimentar que eu fiquei sem palavra, eu não conseguia nem responder direito, Pai seja contigo. E isso porque a família é assim, não é o André é assim, é a família toda é assim, começando do pastor Márcio, deu essa sustentação para que Deus seja glorificado e a palavra dele que seja viva. E para que resplandeça a glória de Deus e não a glória de homens, mas porque existe tanto lá naquela torre e principalmente na Estância Paraíso, aonde lugar de restauração, lugar de renovação, lugar de que Deus refaz a vida daquele que precisa fazer. E eu quero hoje falar com você que este Deus que faz essas coisas extraordinárias, grande, pode mudar a sua vida também. Paizinho querido, é complicado quando a gente fala do sucesso dos outros, né? Porque as pessoas têm as suas opiniões diversas e tal, mas uma coisa é unânime. Este povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu restaurarei a nação, restaurarei eu, este povo. Nação não é só território, está ligado ao território, mas é nação, é povo. Então este povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu transformarei, ele restaurará, ele colocará em suas mãos tudo aquilo que você precisa e tem necessidade, tudo aquilo que você precisa para ser exaltado, tudo aquilo que você precisa para caminhar, tudo aquilo que você precisa para resplandecer em nome de Jesus, que você entenda que andar com Deus, ser submisso a Ele que te levantará e colocará em lugares mais altos ainda em nome de Jesus. Receba isso da parte de Deus em nome de Jesus. E toda ação contrária, todo pensamento contrário a isso, daquilo que é sucesso que vem de Deus, para Deus, por meio dele, só para ele, em nome de Jesus, que foge disso, caia por terra em nome de Jesus. Que toda honra, toda glória seja a ti, Deus, em nome de Jesus.